A gente inicia, então, agora a plenária final desse 6º Fórum da Internet no Brasil e pré-IGF. Eu vou explicar rapidinho como vai ser a mecânica dessa plenária final, depois passar a palavra para o Carlinhos para apresentar os relatos. A ideia dessa plenária final é permitir que toda a plateia consiga observar os consensos, dissensos e pontos a serem aprofundados das 4 trilhas que foram realizadas na segunda-feira, primeiro dia de evento. Para fazer isso, no primeiro momento, o Carlinhos, então, vai relatar cada uma das trilhas. Estamos aqui na mesa, coordenadores das trilhas. Apenas o Percival, que talvez chegue aqui nesse momento, está faltando. Então, cada uma das 4 trilhas já está representada, né? A Flávia representa a trilha de universalização e inclusão digital. O Percival, esperamos que chegue a trilha de segurança e direitos na internet. O professor Marcos Dantas, a trilha de conteúdos e bens culturais. Eu e o Nivaldo, a trilha de inovação e capacitação. Então, o Carlinhos vai relatar uma trilha, a gente eventualmente complementa, se a gente achar apropriado. Antes do coffee break, a gente não vai colocar o microfone à disposição para evitar que uma discussão se alongue demais e a gente perca o controle do tempo. Então, o Carlinhos relata, a gente complementa, passa para a próxima trilha e assim vai indo. Aí, ao final desse relato, deve provavelmente já ser o começo do coffee break. A gente vai para o coffee break, retorna, e aí, no segundo momento, o microfone está aberto apenas, então, para as discussões em relação a esse relato das trilhas. Ok? Bom, antes de passar para o Carlinhos, eu gostaria de agradecer os relatores das trilhas. Me ajudem, ao final da lista, a aplaudir estes relatores, porque é um trabalho insano. Eles precisam capturar todas as informações que são colocadas nessas trilhas. Essas informações, muitas vezes, têm mensagens subliminares nas entrelinhas. Achar os consensos e dissensos não é uma coisa fácil para ser capturada, então a gente precisa agradecer ao Carlos Vaz, a Jupira, a Alan, a Mariana, a Raquel, a Deloise, Ricardo Mateus, ao Aurélio, ao George, ao Matheus Sampaio, a Patrícia, a Renata e Vicente. Obrigado, me ajudem. Bom, eu passo então a palavra para o Carlinhos para fazer então o relato das trilhas. Ah, sim, o Carlinhos está me... Tá. A gente combinou de última hora, como se tivesse ensaiado anteriormente. Eu vou falar aqui sobre alguns números dessa edição do Fórum em relação à participação dos estados. Tivemos praticamente todos os estados representados aqui. Deixa eu ver. Como de se esperar, né, o Rio Grande do Sul, por questões óbvias, teve uma participação maior, de 126 pessoas. Deixa eu ver outros números aqui. Bastante gente do Pará, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Carlinhos, me recorda quem apenas não estava presente era Roraima e Piauí. Então, isso também para agradecer a presença de todos os estados da federação, o que mostra a importância do fórum e a capilaridade do mesmo, né? Eles estão copiando o pendrive. Sim, eu sei que tem uma pessoa do Piauí, mas ela não veio do Piauí, não é isso? Tem uma pessoa do Piauí, mas ela mora em São Paulo. Então ela isso, não, isso que eu quis dizer. por isso que não está computado aí, mas não veio ninguém do Piauí participar do fórum. Sim.
Desculpem, gente, aqui eu dei um problema aqui na abertura do PDF, onde tem os slides, que eu vou fazer a leitura. Só um minutinho. Essas coisas de internet e computador, às vezes, não funcionam, né? A gente tem que chamar um estagiário? Eu pedi o computador, ele tem o original. Cadê? Sei para ver se o programa sou eu, de repente. Né? Quer que eu pegue meu computador? Eu quero não. O seu não adianta, eu quero o computador, ele tem o original. O PDF original. Ele foi pegar lá. Olha lá, tira daquela jogo aqui primeiro, antes de pôr o pendrive. Não, nem sei onde ligar aqui. Copia a página de trabalho, abre direto aí. Agora consegui. Deu? Ótimo. Não, não copiei, vai ficar aqui mesmo. Não vai expor nada lá naquela camisa? Agora pode. Avisa lá que eles têm que fazer alguma coisa ligar. Né? Tem fonte de energia? Vai projetar. Tem fonte de energia? Deixa eu projetar isso para mim. Pode projetar. Tá, agora tem que aguardar liberar a nossa leitura, né? Não, vou liberar sim. Então eu preciso que faça imediatamente. A tua fonte de energia. Teoricamente pode conectar a fonte de energia, Carlos. Sim, não, tudo bem. Deixa eu estou preocupado mais com a apresentação. Tá ali. Não, ele saiu da tela. Aí deu. Prontinho, coordenador Lisandro. Podemos agora, finalmente. Pois bem, então eu vou fazer a leitura dos relatórios das trilhas que aconteceram no primeiro dia do fórum e também da mesa de abertura. Vou dar sequência e depois o Lisandro coordena aí os comentários que foi o caso. Mesa de abertura. Primeiro a falar foi o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O Fórum da Internet aponta caminhos para um desenvolvimento sustentável, inclusivo e democrático da Internet. O Fórum Internacional de Software Livre, realizado em Porto Alegre, foi um espaço fundamental para o início da discussão do Marco Civil da Internet, que se tornou uma referência internacional. A abertura total e democrática da Internet é fundamental para o avanço nas relações sociais, na democracia e no desenvolvimento da economia, e a cidade de Porto Alegre é um grande exemplo disso. A internet é um instrumento que deve ser cada vez mais utilizado, popularizado e democratizado para que as políticas públicas possam se consolidar. O 6º Fórum da Internet no Brasil irá ajudar bastante na consolidação de uma internet livre, democrática e universal. O
secretário de Estado de Comunicação do Rio Grande do Sul, senhor Kleber Benvegnu. Necessitamos de uma internet democratizada que respeite os princípios da liberdade individual e da liberdade social. O 6º Fórum da Internet no Brasil é uma oportunidade de reafirmar a importância da democratização da internet. A internet é um bem universal e inegociável que deve ser preservado. O acesso à internet ainda é insuficiente para determinadas camadas da população. Por isso, é preciso avançar para a sua universalização. Os problemas da internet decorrem do mau uso da rede e só se resolverão com mais liberdade, democratização e pluralidade. O deputado estadual e presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o senhor Tiago Simon. As discussões do Fórum da Internet são muito importantes por conta das transformações que acontecem no país em função da internet. A internet potencializou o acesso à informação, a produção do conhecimento em larga escala e a quebra das fronteiras. Os telefones celulares permitiram a massificação do uso da rede e conectividade de mais de 100 milhões de brasileiros. Apesar de toda a tecnologia disponível, ainda temos uma grande desigualdade no acesso à informação. A internet é uma ferramenta que viabiliza a consciência e o exercício da cidadania. A internet nos levou a uma completa alteração do comportamento a partir de uma lógica da sociedade em rede. A difusão da internet tem permitido o surgimento de grandes movimentos da sociedade civil. Uma grande mobilização da sociedade civil no Brasil tem acontecido nos últimos anos por conta da internet, que tem permitido o fortalecimento da participação democrática. A internet é uma ferramenta importante, mas é a educação que garante a capacidade crítica, a cidadania e a emancipação. O problema do mau uso da rede no Brasil só será resolvido por meio do sistema educacional. O senhor coordenador do CGI-BR, secretário de Política de Informática do MCTIC, Maximiliano Martinhão. O CGI-BR tem papel importante no desenvolvimento da internet no Brasil. A realização do fórum em Porto Alegre é importante, pois a cidade é um grande polo de tecnologia da informação. Destaca-se a iniciativa do CGI-BR de descentralizar o fórum e levá-lo a diferentes regiões do país, e assim permitir conhecer as demandas específicas das regiões. O tema dessa edição do fórum revela o papel fundamental que a internet possui em promover o desenvolvimento sustentável, melhorar a vida das pessoas e fortalecer a economia brasileira. É necessário valorizar as diferentes câmaras existentes no CGI-BR. O CGI-BR precisa que os participantes do evento coloquem suas contribuições para manifestar e apresentar sua posição sobre os temas discutidos. Na questão da universalização, um dos temas que se pretende discutir é um novo modelo para as telecomunicações no país. A atual regulamentação das telecomunicações prioriza a telefonia fixa. Estão incluídos na programação discussões sobre a judicialização da rede e a relação com o bloqueio de aplicativos. A legislação brasileira deve ser respeitada, mas precisamos encontrar um caminho que seja efetivo. Conselheiro do CGI, presidente do NIPC-BR, o senhor Demi Guético. A internet é uma constante fonte de surpresas inesperadas e boas, onde ninguém conseguiu avaliar plenamente o seu impacto na sociedade. Nesse espaço surgem duas questões. Precisamos discutir se devemos preservá-la como é hoje ou o que pretendemos fazer com ela. São fundamentais os temas do fórum, o uso da internet para o desenvolvimento e para a educação. Senhor diretor da Procempa e ex-conselheiro do CGI, Mário Teza. O grande diferencial do Fórum da Internet é a singularidade ao unir a temática da governança e internet de forma multissetorial. Isto é fruto de um grande investimento do CGI-BR e do NIC-BR. Cada troca de governo no Executivo Nacional sempre gera busca de melhor entendimento do modelo de governança praticado pelo CGI-BR.
Aqueles que estão há mais tempo no CGI-BR certamente defenderão este modelo, como Demiguetico e Maximiliano Martinhão. Nunca é demais relatar que o CGI-BR surgiu na redemocratização, no governo de Fernando Henrique Cardoso. No governo de Lula, manteve-se e aprofundou-se a ideia de equilíbrio entre sociedade civil e governo. O Brasil tem que escolher de que lado estará na governança da internet. Se manterá seu modelo mais democrático e multissetorial, que tem dado certo e é uma referência internacional, ou se vai adotar outros caminhos. Espera-se que o Brasil não estrague o seu próprio modelo. Professora da URGS e ex-conselheira do CGI-BR, senhora Liane Tarouco. O processo de construção da internet no Brasil, iniciado no meio acadêmico por volta de 1989, baseou-se na busca pelo acesso ao saber e de capacitação de recursos humanos. A internet está atualmente mais capilarizada nas capitais, contudo, ainda há população desatendida, especialmente no segmento educacional. De acordo com a última pesquisa TIC Educação do CETIC, 60% das escolas possuem redes Wi-Fi, embora apenas 15% dos alunos sejam autorizados a utilizá-las. Normalmente, o uso é orientado a atividades administrativas internas, como o registro de notas. Necessidade de investimentos em capital humano referente à desenvoltura, alfabetização digital e fluência digital, para que a juventude atual se torne capacitada a ser um elemento produtivo da sociedade. É preciso criar boas condições para os jovens ingressarem no mercado de trabalho dominando o uso das tecnologias de informação e comunicação. Oferecer melhor preparação para os professores que vão atuar na formação dessa nova geração. Jaime Wagner, sócio da PowerSelf e ex-conselheiro do CGI-BR. Governança da internet é uma questão política e, portanto, não pode ser deixada apenas na mão do governo ou do mercado, por serem muito influentes na gestão e nos destinos da internet. A concepção do CGI-BR permite um espaço de diálogo e criação de consenso, envolvendo a sociedade organizada, o meio técnico e o governo. Às vezes, certos poderes querem se apropriar desses espaços, mas isso deve ser combatido. E, bom, esta foi a mesa de abertura. Coordenador Lisandro, algum comentário? Posso seguir com a trilha? Não, pode seguir. Obrigado. Então, agora lerei as 4 trilhas, começando pela primeira, trilha 1, que é a da Câmara de Universalização e Inclusão Digital. O tema geral desta Câmara e da trilha, revisão do modelo de prestação de serviços de telecomunicações no Brasil. Os coordenadores desta Câmara, conselheira Flávia Lefebvre e Eduardo Paracho. Os integrantes da Câmara de Universalização e Inclusão Digital do CGI-BR reuniram-se na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 11 de julho de 2016, para debater, junto aos participantes do 6º Fórum da Internet no Brasil, a revisão do modelo de prestação de serviços de telecomunicações no Brasil, que pretende promover alterações na legislação vigente para o setor. O Ministério das Comunicações lançou, em dezembro de 2015, uma consulta pública sobre esse modelo. Com base em uma reflexão sobre esta consulta, a Câmara tem se dedicado ao debate a partir de 5 linhas de discussão: modelos de regulação para telecomunicações, regimes de prestação de serviços, políticas de universalização, marco civil da internet e universalização, aplicações over-the-top, OTTs, serviços de telecomunicações e serviço de valor adicionado, SVA. O documento resultante agregou os entendimentos e diferentes posicionamentos de cada entidade que compõe a Câmara, trazendo perspectivas multissetoriais sobre as linhas de discussão, atentando, em especial, para as implicações desse processo ao provimento de acesso à internet no país. O tema 1, modelos de regulação para telecomunicações. Consensos.
A conexão à internet deve ser entendida como serviço de valor adicionado e não como um serviço de telecomunicações. O atual modelo de concessão não privilegia a competição e se apresenta como barreira para os provedores locais. É necessário readequar o foco dos contratos de concessão para serviços de telecomunicação, de modo a contemplar a necessidade de universalização da infraestrutura de banda larga. Pontos a aprofundar. Franquias de dados para internet fixa. Compartilhamento da internet pelo usuário, pela usuária final. Modelo de regulação por camadas entendido como instrumento de promoção da universalização da infraestrutura e da inclusão digital. O regime de prestação de serviços a ser utilizado, público e ou privado, para a infraestrutura de telecomunicações. Pequenos e médios provedores posicionaram-se favoravelmente pelo regime de serviço privado, com alerta acerca dos riscos para a competição. Tema 2, infraestrutura e política de universalização. Os consensos. O atual cenário de declínio do Serviço Telefônico Fixo Comutado, STFC, no Brasil, aponta para a necessidade de reposicionamento da política de universalização e inclusão digital. É necessário colocar a banda larga como foco da política pública de inclusão digital e universalização, considerando as desigualdades regionais. É necessária a maior participação social nas decisões sobre as políticas públicas, de modo a não restringir a luta da inclusão digital a circuitos estritamente técnicos ou empresariais. O atual cenário político aponta para desafios e riscos de descontinuidade na construção de políticas públicas para os setores de telecomunicações e de acesso à internet. Pontos a aprofundar: metas e políticas de universalização, inclusão da temática da trilha nos meios de comunicação, imprensa, mídia, etc., a fim de fomentar o debate. Concorrência entre as empresas do setor de telecomunicações e as empresas over-the-top, as OTTs. Bens reversíveis relacionados aos contratos de concessão do STFC. De um lado, há quem defenda que a posse dos bens reversíveis seja devolvida ao poder concedente. Além disso, deve ser considerado o elevado valor econômico desses bens para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e para garantir a competição e inovação. Por outro lado, a defesa da troca de reversibilidade por investimentos em banda larga, desde que o processo não privilegie tão somente os grandes provedores. Vocês sabem, quem esteve nas trilhas, após os debates iniciais, teve a divisão em grupos. Então, agora eu vou ler o relato dos grupos desta trilha. O grupo 1, com o tema Marco Civil e Universalização. O consenso do grupo. O estímulo à competição pode ajudar a resolver problemas de não atendimento. A utilização do mecanismo de compartilhamento de infraestrutura prevista em lei é o mecanismo ideal para o aumento da competição. A inclusão digital é direito da cidadã e do cidadão e, desta forma, deve ser priorizada. Os programas de inclusão digital devem ser reformulados de maneira integrada entre as várias esferas para que sejam efetivos. A ampliação das políticas digitais e de acesso são viáveis no auxílio da resolução das questões de não atendimento que atualmente são identificadas. A modificação da lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ou FUST, pode viabilizar um mecanismo de financiamento para projetos de interesse público. A manutenção da separação entre internet e serviços de telecomunicações é fundamental para a contínua inovação da internet. Pontos a aprofundar. Discutir as leis de PPP, parceria público-privada. Áreas que não são atendidas pelas empresas devem ser priorizadas na regra de compartilhamento. Criar parágrafo no documento dizendo que será importante estudar outros modelos além da concessão.
mudar a lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para que ela possa contemplar ações de inclusão digital. Relato do grupo 2, com o tema também Marco Civil e Universalização. Consensos. Existe uma colisão entre as disposições da LGT, artigo 61, parágrafo único, e do Marco Civil, artigo 7º, se a internet é serviço essencial. Este não pode ser regime exclusivamente privado. Precisa-se propor um regime de essencialidade da prestação do serviço de acesso à internet. É necessária a integração dos atores que atuam na inclusão digital em âmbito nacional nas discussões sobre o tema, como no Fórum da Internet. A discussão da inclusão digital parece complexa, mas se trata de um embate político entre prestadoras dos serviços de telecomunicações e o Estado por motivações puramente econômicas. É necessário buscar formas de levar as discussões para as pontas, onde as práticas inclusivas são efetivadas. É necessário que a sociedade civil perca o receio de discussão de temas como o regime de prestação dos serviços de telecomunicações. É preciso questionar o porquê da pequena presença no fórum do setor privado, bem como do Estado, reafirmando-se a necessária manutenção da composição do CGI-BR de acordo com seu papel e finalidade precípuos. Preconceito, discriminação, racismo, crimes na internet e software livre fazem parte da pauta dos movimentos sociais. A desigualdade do acesso à informação cria cidadãs e cidadãos de primeiro e segundo escalão. A questão da franquia de dados atinge a usuário e pode ser utilizada como porta de entrada para a discussão sobre toda a problemática, reavivando o debate e engajando a sociedade. A franquia de dados é um ponto de atenção indispensável, pois pode ser considerada inimiga da universalização do acesso à internet. Defende-se a separação funcional e estrutural dos serviços de telecomunicações necessários à provisão de conexão à internet. A sociedade civil precisa se engajar mais no debate para avaliação crítica da temática. É necessário fomentar a participação da sociedade civil mediante atitudes inclusivas de iniciativa do CGI-BR. A Secretaria de Inclusão Digital, CID, no MCTIC, não consegue se envolver em processos de competência de ações específicas da Secretaria de Telecomunicações. Pontos a aprofundar. Exigência de que a Anatel torne públicas todas as contribuições à consulta pública de reforma da LGT. Possibilidade de elaboração de um policy paper para a efetiva discussão em âmbito nacional da temática da universalização. Grupo 3, com o tema Modelos de Regulação e Regimes de Prestação de Serviço. Consensos do grupo. Garantir, através de políticas públicas, que todos tenham acesso à banda larga e ao serviço de conexão à internet com qualidade, independente de quem venha a ser o provedor, considerando que a internet é um serviço essencial de acordo com o Marco Civil. Garantir um modelo que permita a entrada de novos players. A cadeia de fornecimento do serviço de banda larga precisa ser regulada. O reconhecimento do papel estratégico da infraestrutura relacionada às concessões como peça-chave na elaboração de políticas públicas para a universalização e inclusão digital. É importante termos políticas públicas garantindo o transporte dos pequenos provedores aos pontos de troca de tráfego e a interligação entre estes pontos. Internet e telecomunicações devem ser mantidos como serviços distintos, mantendo-se a atual classificação estabelecida pela LGT e a norma 4 de 1995 do Ministério das Comunicações. Racionalização de investimentos em rede e de compartilhamento de infraestrutura. Os pontos a aprofundar: debate da conveniência e oportunidade de, em contexto de revisão do modelo regulatório de telecomunicações,
manter ou não a existência de dois regimes, público e privado. Enquadramento regulatório das empresas que se utilizam da infraestrutura de banda larga para prestar seu serviço, sempre tendo em vista a diferença entre internet e telecomunicações. Plenária final da trilha 1, Políticas Públicas de Universalização e Inclusão Digital. Os consensos na plenária: é necessário retomar as políticas de inclusão digital por meio de processos formativos e de disseminação de espaços para a ampliação do acesso da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. É necessário democratizar a discussão sobre inclusão digital, de modo que a internet seja apropriada como direito pelas cidadãs e pelos cidadãos. É necessário fortalecer o Fórum da Internet como espaço para a promoção do debate sobre inclusão digital e universalização. É necessário considerar o contexto, as especificidades regionais e as vivências dos atores locais para a formulação de uma política de inclusão digital e universalização. Historicamente, os governos falharam na tarefa de planejar políticas voltadas para a internet no Brasil. É preciso encontrar formas de articulação entre as políticas públicas voltadas para a educação, infraestrutura, internet, etc., para garantir a efetividade das referidas políticas. É necessário ampliar a participação do setor governamental e das grandes empresas de telecomunicações no Fórum da Internet. Os pontos a aprofundar: o Programa Brasil Inteligente, implicações do FUST para a política de universalização, aumento da participação das jovens e dos jovens no delineamento da política pública de inclusão digital, inserção da usuária e do usuário final nos debates sobre inclusão digital. Riscos e ônus para a consumidora e o consumidor final trazidos pelos projetos de revisão da Lei Geral de Telecomunicações. Estratégias de planejamento e articulação das políticas públicas de universalização. A aplicabilidade do software livre enquanto instrumento de inclusão digital, tendo em vista os diferentes públicos e as diferentes necessidades, especialmente os mais vulneráveis. Condições territoriais da exclusão digital. Dificuldades de acesso não estão restritas a locais remotos. Também são realidade das grandes cidades, sobretudo nas periferias. Este foi, então, Lisandro, a trilha 1. Não sei se quer chamar. Flávia, gostaria de complementar eventualmente alguma informação? Então, podemos passar, Carlinhos, para a trilha 2. Não, mas tem bastante bateria. Poderia alguém pegar um copo de água, por favor? Trilha 2 da Câmara, Segurança e Direitos na Internet, com o tema Ambiente Legal e Regulatório da Internet. Os coordenadores desta Câmara, Percival Henriques de Souza e Tiago Tavares, ambos conselheiros do CGIBR. Para todos nos acordarmos, uma salva de palmas para o Percival. A salva de palmas é uma ironia nesse contexto. Percival, só para tu saber, a gente está iniciando o relato da trilha 2, o Carlinhos fala o relato da trilha, depois, como coordenador da trilha, se tu quiser complementar ao final, a gente não está abrindo o microfone agora, nesse momento, isso vai ser feito depois do coffee break. Então, a trilha 2 da Câmara Segurança e Direitos na Internet, com o tema Ambiente Legal e Regulatório da Internet, coordenada pelos conselheiros Percival Henriques de Souza, que acaba de subir à mesa, e o conselheiro Tiago Tavares. A Câmara de Segurança e Direitos na Internet realizou no Fórum sua primeira reunião em 2016. A Câmara tem se debruçado sobre questões que vão desde temas técnicos e de operação da rede até questões
do debate sobre as iniciativas legislativas que têm como objetivo disciplinar a governança e o uso da internet. Os temas que compuseram a agenda de trabalho da reunião de Porto Alegre foram a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, as diversas interfaces que tem com outros instrumentos normativos integrantes do ordenamento jurídico, bem como sua aplicação e interpretação pelos tribunais brasileiros. O impacto do Decreto número 8.771 de 2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet. E os debates em curso no Congresso Nacional em termos de regulação da internet e, em específico, os projetos de lei e demais medidas que visam a alteração do Marco Civil da Internet. A proposta da trilha, em interface com a agenda mais ampla do Fórum da Internet no Brasil, procurou fomentar a reflexão colaborativa a respeito da necessidade e ou desejabilidade de leis e iniciativas, de tais iniciativas legislativas, a partir de um ponto de vista social, econômico, político e jurídico, para, por fim, avaliar se há um cenário de fragilização ou fortalecimento das conquistas do Marco Civil da Internet. Lerei agora, então, o posicionamento inicial dos integrantes da Câmara. Manutenção de um trabalho proativo e não reativo da Câmara. Acompanhamento dos trabalhos do Congresso Nacional, ações educacionais e posicionamentos sobre projetos de lei específicos. Continuidade da lógica criminalizante da regulação da internet pelo Congresso Nacional. Preocupação com os riscos de projetos de lei que visam modificar o Marco Civil da internet. Proposta de inclusão de alguns crimes cibernéticos no Código Penal, sem necessidade de mudanças no Marco Civil da internet. Reflexões sobre a melhor forma de combate a crimes cibernéticos. Importância de se discutir privacidade e vigilância. Uso equivocado de motivações sensíveis, proteção da criança, proteção da honra, combate ao terrorismo, etc., para legitimar ações que violem direitos, privacidade, liberdade de expressão, etc. Relação entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Na divisão em grupos, os relatos dos grupos, grupo 1, com o tema neutralidade da rede. Os consensos do grupo. É correto adotar o princípio da neutralidade em relação ao uso de aplicativos e acesso a conteúdos como blogs, aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, comércio eletrônico, etc. A infraestrutura de tecnologia de informação não pode ser uma justificativa para priorizar o acesso a certos serviços em detrimento de outros. Os pontos a aprofundar. Condições para estabelecer parcerias entre empresas privadas cuja atividade fim não envolva provimento de acesso à internet, que tenham como base priorização de conteúdos, gerando benefícios econômicos e sociais. Permissão para que provedores de acesso, tal como operadoras de telefonia celular, possam oferecer pacotes com planos de cobrança que excluam os conteúdos de certos sites e ou aplicativos. Os dissensos do grupo. Não deve haver violação da neutralidade da rede em casos cujos interesses são comerciais. Distinguir conteúdos prioritários para alteração de velocidade da internet. Validação do Zero Rating. Relatos do grupo 1 com o tema privacidade na internet. Os pontos a aprofundar. O que entendemos como privacidade? Quais as percepções de privacidade de cada ator social? Será que as percepções de cada um acompanham as práticas sociais? Como garantir maior transparência, controle social e multilateralismo nesse debate? Falta maior conhecimento sobre modelos de negócios das empresas e sobre os procedimentos dos órgãos públicos no efetivo fluxo de tratamento e compartilhamento de dados. Os dissensos. Seria necessária a guarda e entrega
da porta-lógica de origem de provedores de aplicação e conexão para identificação de dispositivos eletrônicos para investigações criminais até a conclusão da transição entre IPv4 e IPv6. A ausência de estratégias de investigação alternativas à entrega da porta-lógica que preservem liberdades, em especial, tratando o tema a partir de uma perspectiva dos direitos fundamentais. Custo da implementação de IPv6 para provedores de aplicações e conexão e custos da guarda de porta-lógica de origem de provedores de aplicação e conexão durante a implementação do IPv6. Relatos do grupo 2 com o tema liberdade de expressão. Os consensos do grupo. Apesar de não ter consenso exato sobre a definição de discurso de ódio, ele deve ser combatido sem prejudicar a liberdade de expressão na rede. Analisar os casos de cyberbullying e discursos de ódio considerando suas especificidades. A educação deve ser tanto preventiva quanto corretiva. Não deve haver monitoramento prévio. Os direitos humanos devem ser sempre defendidos. Os pontos a aprofundar do grupo: definição de crime de ódio, parâmetros para medir discurso de ódio, direito a esquecimento versus direito à honra versus indexação versus apagar registros. Dissensos do grupo: tipo de punições mais adequadas, privação, monetárias, socioeducativas, principalmente em casos de infração ao Estatuto da Criança e Adolescente. Deve-se levar em conta o potencial ou a importância da pessoa que comete o crime, o limite entre bullying e ódio. E o relato, então, da plenária final da trilha 2. O tema neutralidade. O custo para a proteção dos direitos das usuárias e dos usuários não é exclusivo do provedor. O Marco Civil fala que a neutralidade não se aplica a terceiros que oferecem acesso à internet, quando o provimento de acesso não é sua atividade fim. Privacidade na internet, o tema privacidade na internet. Necessidade de proteger a privacidade antes de definir quais informações podem ser preventivamente coletadas. A usuária e o usuário médio têm dificuldade para entender e proteger a sua privacidade. A literatura mostra que a privacidade está se tornando um artigo de luxo para detentores de conhecimento e recursos financeiros. Não é possível enumerar todas as exceções e perigos da privacidade. As pessoas não possuem a menor ideia do que estão cedendo quando usam determinados tipos de aplicativos. Uma grande parte das usuárias e dos usuários estão na rede para seguir as amigas, os amigos, e não para entregar seus dados para ninguém. Devemos esperar a migração do IPv4 para o IPv6 para termos uma solução tecnológica para identificação em casos civis ou criminais, ou devemos criar regras com data de validade? Ou seria melhor investir na educação e sensibilização em prol da migração por parte dos atores responsáveis? É fundamental e necessário que se tenha cada vez mais dispositivos e regulações para garantir a privacidade. Reconhecer o acesso à internet como direito fundamental é um passo importante. O uso de criptografia é um meio de defender e garantir o anonimato. É preciso dar mais orientações para que os players que usam o modelo opt-in coletem validamente o consentimento das suas usuárias consumidoras ou dos usuários consumidores e dos seus usuários consumidores. Desculpe. Abrir mão da privacidade para ter acesso a um serviço é uma questão complexa, especialmente quando se trata de serviços públicos. Um participante mencionou que não vê razões para a defesa da privacidade, pois aqueles que não têm o que ocultar não precisam se preocupar com a publicização de seus atos. Liberdade de expressão, o tema liberdade de expressão.
necessidade de criminalizar discursos de ódio. Tópicos transversais que aconteceram na trilha. Necessidade de discutir o direito ao esquecimento, necessidade de discutir a anonimização e criptografia, principalmente para a prevenção de ataques terroristas. É preciso educar para ser preventivo e não reativo. Este fórum poderia recomendar que as atividades de acompanhar o poder legislativo por parte do CGIBR fossem acompanhadas da geração de pareceres de forma sistemática sobre a atividade legislativa. É preciso diversidade na composição do fórum. O aumento da produção normativa após Marco Civil é fruto do fomento histórico ou uma reação? Os projetos de lei que propõem mudanças no Marco Civil são desejáveis? Para quem, como e por quê? Este, então, Lisandro, foi a leitura da trilha 2. Obrigado, Carlinhos. Percival, tu gostaria de complementar sobre a trilha 2? Alô? Só que, primeiro, agradecer a relatoria, tá fiel, foi inclusive nos detalhes, e a impressão geral que a gente viu na trilha lá, bem mais participativa do que nos outros anos, é que, mesmo assim, ainda faltam algumas coisas que além da convicção, se você quer esse ou aquele encaminhamento, havia muita dúvida de interpretação, às vezes, do que é exatamente aquela questão, para que as pessoas possam, a partir dos princípios e das suas convicções individuais, se posicionarem. Então, a gente notou que, nesse ano, por exemplo, havia muito mais dúvidas no que diz respeito ao assunto, ou seja, as pessoas precisavam aprofundar, ou seja, significa que nós precisamos nos esforçar muito mais no sentido de esclarecer, de capacitar, para que, a partir daí, as pessoas possam, de acordo com os seus entendimentos, com os princípios que defendem, tomar uma ou outra decisão. Então, nós vimos muito disso, foi o que me chamou a atenção, e eu acho que eu complementaria do relatório. Só isso. Obrigado, Carlinhos. A trilha 3, então. Trilha 3 da Câmara de Conteúdos e Bens Culturais, na internet. O tema foi geral, Agenda para o Desenvolvimento da Economia da Cultura no Brasil e a LDA. Os coordenadores desta Câmara e da trilha, os conselheiros Henrique Faulhaber e Marcos Dantas Loureiro. A Câmara de Conteúdos e Bens Culturais do CGI-BR realizou sua primeira reunião anual de 2016 durante o 6º Fórum da Internet no Brasil. Tópicos como direitos autorais, compartilhamento de conteúdos e bens culturais, pirataria e desenvolvimento de plataformas para conteúdos nacionais e políticas de educação foram os fios condutores para os debates da Câmara. Algumas perguntas orientaram a agenda de debates do dia. Quais elementos devem fazer parte de uma agenda para o desenvolvimento no Brasil da economia da cultura e de cadeias produtivas relacionadas às artes e cultura, apoiadas em ferramentas digitais, principalmente internet, contemplando atores de diversos setores? Quais elementos relacionados aos direitos autorais no ambiente digital deveriam ser discutidos para fomentar a economia da cultura? Quais elementos devem ser debatidos para uma política de educação que considere a cultura e a internet? Posicionamento inicial dos integrantes da Câmara. Tema 1, Agenda para o Desenvolvimento da Economia da Cultura no Brasil. Os consensos. A educação deve ser incluída como elemento de discussão de uma agenda de desenvolvimento da economia da cultura na internet. Pontos a aprofundar. Condições para o fomento ao campo dos games, visto que está na intersecção
entre as áreas de ciência e tecnologia da informação e cultura. É necessário discutir o uso do termo economia criativa. Uma alternativa apresentada foi o termo humanidades digitais. Criação de um repositório online com informações sobre a produção audiovisual brasileira. É necessário discutir o modelo de comunicação pública no Brasil e sua migração para a perspectiva digital. Tema 2, direitos autorais no ambiente digital para fomentar a economia da cultura. Pontos a aprofundar, reformar a lei brasileira de direitos autorais, que está em descompasso com o tempo presente. O processo de universalização da tecnologia pode levar o uso das tecnologias a se sobrepor às legislações locais de direitos autorais. A rigidez das regulamentações pode descaracterizar a internet enquanto espaço de liberdade de criação e diversidade e tolher seu potencial como ambiente de negócios. Modelo que equacione o acesso à produção audiovisual pelo público na internet e a remuneração das produtoras e dos produtores do setor. Contradições entre a cultura participativa digital e a noção clássica de direitos autorais. Os dissensos, a prática de livre compartilhamento de produções audiovisuais na internet tem impactos negativos na sustentabilidade do setor audiovisual brasileiro. Tema 3 da trilha, elementos necessários para uma política de educação que considere a cultura e a internet. Os consensos. A baixa qualidade do acesso à internet nas escolas é um entrave para a difusão de conteúdos e bens culturais em ambiente educacional. Pontos a aprofundar. Criação de uma plataforma educacional com conteúdos elaborados de forma colaborativa no Brasil. Aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, em projetos e iniciativas de inclusão digital. Os dissensos. Os conteúdos educacionais na internet não devem ser disponibilizados de maneira gratuita. Em âmbito governamental, os materiais educacionais devem ser ofertados a baixo custo, não a custo zero. Relatos dos grupos que aconteceram na trilha, os grupos todos debateram os mesmos temas. Grupo 1. Elementos que devem fazer parte de uma agenda para o desenvolvimento no Brasil da economia da cultura e de cadeias produtivas relacionadas às artes e cultura, apoiadas em ferramentas digitais, principalmente internet, contemplando atores de diversos setores. Os consensos do grupo. É necessário universalizar o acesso à internet no Brasil. Deve-se realizar formação para que os indivíduos consigam encontrar conteúdos independentes e livres e conhecer formas de produção e distribuição. É necessário implementar um sistema estratégico de comunicação pública como forma de apoio a produtoras e produtores independentes. Os recursos da contribuição para o fomento de radiodifusão pública devem ser liberados imediatamente. É necessário reformar a lei do direito autoral. Os pontos a aprofundar do grupo, as possibilidades e limites da criação de uma plataforma nacional para a distribuição de conteúdo de forma a remunerar o produtor independente. Caminhos para a criação de redes alternativas, livres e não corporativas. Políticas públicas relacionadas a pontos de cultura e mídia livre. Identificar e propor soluções aos gargalos da cadeia produtiva de bens culturais. Estratégias para o fortalecimento da etnomídia e outras formas de diversidade cultural. Identificar modelos internacionais para fomento à economia criativa, sobretudo a independente. Apoiar e ampliar a pesquisa sobre o funcionamento das redes corporativas. Os dissensos do grupo, a necessidade de formalização jurídica para atuar como produtor independente. Eu me enganei, cada grupo tinha um tema
e um dos 3 temas da trilha. O grupo 2, relato do grupo 2, elementos relacionados aos direitos autorais no ambiente digital que devem ser discutidos para fomentar a economia da cultura. Os consensos do grupo. Observar e complementar os processos legislativos no que se refere aos direitos autorais e pensar no CGI-BR como um guardião de seus próprios princípios, baseado no decálogo do CGI-BR. O CGI-BR deve pensar as questões de limitações das TPMs e as questões de jurisdição. É necessário identificar meios de preservar a produção de conteúdo nacional. Os pontos a aprofundar. É necessário discutir e explicar para a população e para os operadores do direito o que são direitos autorais em modelos de negócio. Incluir a questão dos direitos autorais no conteúdo programático da Escola de Governança da Internet Jurídica. O CGI-BR deve realizar campanhas de capacitação sobre a questão dos direitos autorais no ambiente digital e sobre o compartilhamento de arquivos. O CGI-BR deve criar seminários sobre a economia criativa, direitos autorais e modelos de negócios. Os seminários devem ser realizados fora do eixo Rio-São Paulo ou contar com auxílio para a participação. Aprofundar a compreensão sobre os modelos de negócio existentes e discutir se streaming resolve ou não a questão dos downloads considerados ilegais, assim como compreender como os serviços de streaming se relacionam com outros players do mercado. Pensar novos modelos de negócio com base no decálogo do CGI-BR e de princípios da economia criativa. Analisar e discutir como funcionam as MSNs no YouTube, verificando o modelo de remuneração por sessão e a probabilidade de maior sucesso para as pessoas que estão associadas a uma dessas MSNs. Analisar a relação entre os nomes de domínio, o patrimônio imaterial e questões de direito e registro desse patrimônio imaterial. Grupo 3 contém elementos que devem ser debatidos para uma política de educação que considere a cultura e a internet. Consensos do grupo. É necessário defender a ampliação e a qualificação das políticas públicas de acesso à banda larga no Brasil. As políticas vigentes para ampliação da banda larga, como o programa Banda Larga nas escolas, e as demais políticas de acesso livre por banda larga aberta, não têm sido suficientes. É necessário ampliar a discussão sobre políticas de financiamento público, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, e sobre a contrapartida das concessões públicas aos provedores de acesso. Existem problemas estruturais de conexão de banda larga nas escolas. O ambiente escolar fica à margem da inclusão e da cultura digital devido aos recursos escassos de conectividade. É necessário criar um indicador de qualidade de conectividade para as escolas, baseado na quantidade de alunas e alunos. Deve-se manter um diálogo com o poder público no sentido da continuidade das políticas voltadas à inclusão digital através de programas suprapartidários que possam ser conduzidos e acompanhados pelo CGI-BR. O CGI-BR pode ser o catalisador de uma discussão ampliada sobre o desenvolvimento de um framework para a integração de recursos educacionais abertos. Os dissensos do grupo, formas de realização e regulamentação da produção e distribuição de conteúdo e necessidade de plataformas de acesso a esses recursos. Iniciativas governamentais de criação de portais de conteúdo podem não obter o resultado esperado para o estímulo à cultura de compartilhamento e produção de material pedagógico digital. A plenária final da trilha. Observação geral. O tema 1, que está descrito abaixo aí, elementos que devem fazer parte de uma agenda para o desenvolvimento no Brasil
da economia da cultura e de cadeias produtivas relacionadas às artes e cultura, apoiadas em ferramentas digitais, principalmente internet, contemplando atores de diversos setores. O tema 1 referenciou muitos elementos diferentes e, ainda que eles estivessem conectados, dificultou a discussão. Pontos a aprofundar. Incluir representantes do setor dos quadrinhos nas discussões sobre economia criativa. Necessidade de infraestrutura de rede adequada para propiciar o acesso à produção de bens culturais em todas as regiões do país. Formas de capacitação das produtoras e dos produtores para que se beneficiem financeiramente das práticas de compartilhamento virtual de suas obras. Modos inovadores de distribuição de conteúdo na internet. Os dissensos, na plenária, a necessidade do CGI-BR se colocar como um indutor das políticas da produção de portais ou de organizações de conteúdo. O papel do CGI-BR na política de criação de CDNs. Plenária final com o tema elementos relacionados aos direitos autorais no ambiente digital discutidos para fomentar a economia da cultura. Pontos a aprofundar. A percepção dos jovens sobre o direito autoral no contexto da cultura de compartilhamento. A discussão sobre direitos autorais deve se preocupar com os direitos do acesso para não excluir comunidades tradicionais ou incluí-las de maneira autoritária. Modelos de negócio e formas de remuneração que beneficiem as autoras e os autores e produtoras e produtores, sem excluir e limitar o acesso aos bens culturais no ambiente digital. Formas de manter e ou fortalecer a economia do compartilhamento sem infringir os direitos autorais, garantindo a remuneração das autoras e dos autores e das produtoras e produtores. Diferenças entre pirataria e economia do compartilhamento. O embasamento empírico dos argumentos contrários à pirataria como prejudicial à produção cultural. Impactos do combate à pirataria sobre o acesso a plataformas de compartilhamento e sobre a inovação. Os dissensos, na plenária. Efetividade do direito autoral para garantir inovação e proteção do produtor. O direito autoral defende apenas os interesses do mercado. A legalidade das ações da economia de compartilhamento. O direito autoral como forma de garantir a monetização da produção. Possibilidade da economia de compartilhamento propiciar retorno sobre os investimentos e remuneração adequada do trabalho das artistas e dos artistas. As obras audiovisuais brasileiras produzidas com recurso público deveriam ser disponibilizadas ao público gratuitamente na internet. Terceiro tema, elementos necessários para uma política de educação que considere a cultura e a internet. Os consensos da plenária. As noções de conectividade, participação e autonomias dos docentes e discentes devem ser consideradas na constituição das políticas sobre ampliação da banda larga nas escolas. Pontos a aprofundar. As discussões sobre cultura e educação relacionadas à internet devem considerar a política nacional de educação. Desculpem. Modos de acompanhamento das políticas e iniciativas legislativas relacionadas aos princípios do decálogo do CGI-BR. E aqui a fala de fechamento do coordenador, professor Marcos Dantas. Como alternativa à expressão economia criativa, que reforça a divisão internacional do trabalho, pode-se adotar o termo economia da cultura. A lei do direito autoral está aquém do debate sobre como pactuar a necessidade do retorno financeiro das empresas e a remuneração das trabalhadoras e dos trabalhadores sem bloquear os espaços de criatividade.
A internet não é mais algo externo a nenhum de nós. É preciso assumir que as discussões que estão na internet estão também na sociedade e vice-versa. A solução para o problema do acesso da população brasileira à internet não deve passar pela iniciativa privada, e sim por políticas públicas. Iniciativas de empresas como o Facebook não podem ser confundidas com políticas de inclusão digital. O Facebook não faz política pública, faz filantropia cínica. O uso da expressão pirataria para referenciar práticas de compartilhamento de conteúdos por usuárias ou usuários na internet é motivo de dissenso e precisa ser aprofundado. O projeto de lei 5.204 de 2016, que prevê o bloqueio de aplicações de internet por ordem judicial, fere os princípios do Comitê Gestor da Internet. Este, então, foi o resultado da trilha 3. Professor Marcos Dantas, gostaria de complementar? Obrigado. Carlinhos. Não é fácil. A última trilha, trilha 4, da Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica, o tema diagnóstico das iniciativas de capacitação para o desenvolvimento da internet no Brasil, tema geral. Os coordenadores, os conselheiros Lisandro Granville e Nivaldo Creto, ambos na mesa. A Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica encomendou o projeto Diagnóstico das Iniciativas de Capacitação para o Desenvolvimento da Internet no Brasil, que busca identificar as carências e oportunidades existentes para a formação de profissionais em áreas relacionadas às tecnologias da informação, com foco no desenvolvimento da internet. Essa pesquisa foi executada pela Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softex, que a apresentou na trilha. Alguns eixos orientaram a agenda de debates da trilha: mercado de trabalho, formação de profissionais para a internet, o impacto das novas tecnologias na educação e a pergunta: quem é o profissional da internet? Síntese da apresentação da pesquisa do projeto da Softex. Os objetivos do projeto diagnóstico das iniciativas de capacitação para desenvolvimento da internet no Brasil são: conhecer a formação dos profissionais que lidam com a internet, verificar como um conjunto de objetos de conhecimento tidos como prioritários para a internet são considerados nos currículos escolares, saber o que os coordenadores de cursos das áreas de formação tidas como relevantes para a internet pensam sobre as competências necessárias para lidar com a internet. Modelar a escassez de mão de obra em ocupações do mercado de trabalho relacionadas com a internet. Identificar carências na formação, antecipar necessidades do mercado de trabalho, propor trajetórias de formação técnica relacionadas à internet. Escassez de recursos humanos para o desenvolvimento da internet. Produtividade é o grande desafio. Ganhos de produtividade podem ser obtidos com qualificação dos recursos humanos, reorientação dos modelos de negócios, melhoria em processos e escala. A escassez, de fato, não se acumula. A falta do profissional adequado faz com que a empresa deixe de fechar negócios, amargando prejuízos. A falta de gente leva à queda de receita e um novo equilíbrio da oferta e demanda. A escassez de recursos humanos não decorre da falta de oferta proveniente das instituições de ensino superior e técnico. O número de concluintes é superior à capacidade de absorção de profissionais de TI pelo mercado.
Não faltam profissionais quantitativamente falando, mas faltam pessoas formadas com as habilidades e as competências necessárias para esse novo mundo. Quem é o profissional da internet? Seria desejável formar profissionais da internet com domínio em todos os vários objetos de conhecimento? Ou o ideal seria contar com uma equipe multidisciplinar? Que competências as pessoas ou as equipes devem possuir para lidar com a internet? Pontos a aprofundar. Dissociação do conteúdo abordado pela academia nos cursos de graduação com as reais necessidades empresariais. Trazer para a discussão de formulação de currículos de cursos de graduação associações de empresas e empregadores. O setor empresarial tradicional no Brasil tem dificuldade em inovar e trazer novos empregos e inovações para o setor. A universidade deve ter um papel menor de formação específica e maior de fomento ao empreendedorismo. Crítica ao modelo atual de pesquisa na academia, que reflete o mercado de TI como ele é hoje, sem planejamento a médio e longo prazos. Necessidade de disseminar os recursos da internet para as outras regiões do país, diminuindo a concentração em poucos nichos já tradicionais. Melhor definição do perfil curricular dos cursos técnicos voltados para a internet. Descompasso entre a demanda do mercado de profissionais de tecnologia da informação com a desvalorização salarial do profissional, em especial para estudantes da área. Conciliação da formação acadêmica com a atuação profissional ao longo da graduação para constante atualização e competitividade dos estudantes. Os grupos, o grupo 1, mercado de trabalho. Os consensos do grupo. Mercado e academia estão com modelos, além de defasados, sem possibilidade de absorção de novos modelos que estão por vir. Problema e solução são tratados juntos, pois são reflexos um do outro. Quebra do paradigma de que a pessoa tenha que sair da academia e virar empregado. Precisamos chegar em dado ponto onde quem sai da academia possa também empreender e inovar. Dissensos do grupo. A solução do problema educacional resolve o problema do mercado. Pontos a aprofundar. Necessidade de implementar novos modelos de negócio e modelos educacionais. Relatos dos grupos, ainda, grupo 2, com o tema formação de profissionais para a internet. Consensos do grupo. Necessidade de alinhamento das ofertas da academia ao perfil desejado pelo mercado profissional. A formação acadêmica não distingue o trabalho da profissional ou do profissional de internet, relegando a estas ou estes diferentes tipos de atividades. ênfase do mercado em demandas imediatas em detrimento das futuras. Valorização de profissionais que atuam em estruturas básicas de internet. A formação acadêmica não provê experiência de mercado durante a graduação. Os dissensos do grupo. Definição de perfil do profissional de internet ou de tecnologia da informação. Os pontos a aprofundar. Limitações da visão de médio e longo prazo do mercado. Reforçar o papel do CGIBR em orientar empresas e profissionais da área de internet para o futuro. Grupo 3, impacto das novas tecnologias na educação. Os consensos do grupo, necessidade de modernização da infraestrutura, utilização do computador como ferramenta de educação, incentivo às alunas, aos alunos para produzir conteúdo através das tecnologias, necessidade de mudança no sistema de ensino para a utilização da tecnologia,
Estimular o interesse para o uso consciente da tecnologia nos ambientes de aprendizagem. Muita tecnologia disponível, mas pouca capacitação para utilizá-la. Medo dos docentes de usar a tecnologia e de aprender um novo conhecimento. Os dissensos do grupo. Desinteresse das alunas e dos alunos pelo uso de tecnologia. Necessidade de estagiárias e estagiários para apoiar como mediadoras ou mediadores os professores, as professoras e os professores nas aulas com tecnologia. Baixa qualidade do conteúdo. Pontos a aprofundar. Dinâmica do ensino via EAD, educação à distância. Formas de motivação de alunas e alunos além das notas. Divisão de atribuições entre ensino técnico e superior. Quantidade ideal de alunas e alunos por professora ou professor. Uso de computadores individuais trazidos pelas alunas e pelos alunos. Estímulo ao aprendizado através de novas tecnologias para a educação. Ensino de conceitos básicos de tecnologia. Grupo 4, quem é o profissional da internet? Consensos do grupo. Não existe uma regulamentação na classificação brasileira de ocupações para profissionais da internet. Profissionais de diversas áreas de atuação utilizam a rede para compartilhar e adquirir conhecimento através dos mais diversos conteúdos disponíveis na internet. Diferenciar profissionais que trabalham para o desenvolvimento da internet de profissionais que trabalham na internet. Dissensos. Identificação de um perfil único de profissionais da internet. Pontos a aprofundar. Definição das atividades realizadas por consultoras e consultores de internet, perfil e áreas de atuação. Consensos. Dissociação do conteúdo abordado pela academia nos cursos de graduação com as reais necessidades empresariais. Necessidade de repensar o modelo de formação para a internet de forma conjunta entre todos os setores, já que possivelmente não há uma solução única. Pontos a aprofundar. Reestruturação da matriz curricular dos cursos de graduação na área de computação, visando a combater os altos índices de evasão. Necessidade de ampliação da concepção de profissional da área adotada pela pesquisa, que se limitou a administradoras e administradores de rede, desenvolvedoras e desenvolvedores de software e analistas de sistemas. Aqui se refere à pesquisa da Softex. Pensar a formação e ensino de TI de forma multidisciplinar para o direito, administração, medicina, etc., uma vez que todas as áreas necessitam do seu entendimento para o exercício profissional. Reavaliar como o empreendedorismo é abordado na academia. E este foi o último slide. Ivaldo, quer complementar? Eu só tenho a parabenizar a equipe técnica do professor José Carlos Vaz pelo brilhante trabalho aí de compilar todas essas informações, que foi realmente fidedigno o que foi discutido na nossa trilha. Parabéns mesmo, foi muito bom o trabalho. Muito obrigado. Aí. Bom, obrigado. Agora a gente... Só uma informação, me desculpe. Esse foi o relatório sintético. Na metodologia do fórum definida pelo CGI-BR, nós temos a leitura sempre dos relatórios sintéticos. Eles poderão ser comentados depois, e a equipe de relatores está aqui presente para anotar os eventuais comentários que surgem da plenária, e depois será feito, em 2, 3 semanas, o relatório completo, que será publicado no site do fórum,
Além disso, os vídeos, todas as trilhas foram gravadas e serão também publicadas no vídeo no canal do YouTube do NIC-BR, estará disponível para todos e todas. Certo, obrigado. Temos ainda, até o coffee break, mais 6 minutos, 7 minutos. Não sei se a gente interrompe aqui e vamos para o coffee break ou a gente abre o microfone agora. Muito interessante o que o Carlinhos falou, acho que todos vocês têm aí inscritos no NIC-BR, o CGI-BR. Assim que a gente terminou a trilha na segunda-feira, né, terça-feira, segunda-feira, no dia seguinte eu já recebi uma informação que a nossa trilha, que durou 6 horas, já estava disponível no canal do YouTube, gravado, para quem quisesse assistir, todo mundo. Então, é muito interessante, você vai lá, faz uma inscrição, você já recebe o link com o vídeo, você pode até ter ferramentas que você pode baixar o vídeo, só que ainda não está editado, o vídeo será editado, e tem uma série de informações para vocês aí, nas escolas, junto com os professores, debaterem os temas que aqui foram abordados, que são de grande interesse para a sociedade usuária de tecnologia e de internet. É isso que eu tenho para dizer. Você quer fazer uma palavra? Uma coisa, professor? Então, acho que vamos para o intervalo, apesar de estarmos 5 minutos adiantados. E aí, depois a gente retorna para o debate com a plateia. Enquanto se alimentam, pensem nas perguntas.